Faljen Isus i Marija. Seja louvado Nosso Senhor e Sua Mãe Maria Santíssima. Normalno da je trema, rekao bit će vas malo, a sad Eu ouvi dizer que choveu e fiquei um bocadinho estressado porque estava nervoso devido a este testemunho. Não estáis poucos aqui, demos graças a Deus que estão muitos aqui. Poderia falar-vos 4 dias sem parar, mas quando me dizem fala do Senhor, fala, diz o que aconteceu contigo. hoću li uopće moći prevesti tu riječi? E normalmente uma pessoa pensa se é suficientemente digna para poder contar tudo aquilo o que o Senhor fez por mim e de que barro me renovou, com que barro me renovou e de que forma renovou este barro. Vamos contar-vos desde o início. Como dizia o Padre Sónia, eu chamo-me Dário Bezict, o meu apelido. Há 43 anos, pela decisão de Deus, vim aqui a Medjugorje, a este mundo, e eis aí que começou a minha história. Eu sou croata, de Zagreb, Slijep. Znači bez... nasci totalmente cego. A primeira operação que me foi feita tinha eu 6 meses Ali što se tu dogodilo? e deram-me 2 a 3% da capacidade visual, que é o que eu tenho hoje. Nessa época o país não tinha possibilidades. Quase todas as pessoas que tinham problemas de visão foram enviadas para lares para que pudessem estar afastados do público. Porque se alguém visse numa casa uma criança sem visual e numa cadeira de rodas, não era bem visto nem por uns nem por outros, então enviaram para o internato. E aí passei os primeiros 12 anos da minha vida. A škola. E aí fiz a escola infantil, ou seja, o jardim de infância e a escola primária. Depois fui para a escola secundária, que também era uma escola especial, como é lógico. Estivemos de novo separados de outras pessoas. Sposobno je dati puno toga. Isto foi acontecendo até há 10 anos mais ou menos, quando as pessoas começaram a perceber que as pessoas com deficiências físicas não deveriam estar assim tão afastadas. Sinova prekrasnih. Graças a Deus, mais tarde vim a casar-me e tenho filhos. Tento ser bom esposo. Não sei se consigo ser ou não. Deus me dirá mais tarde se eu consegui ser ou não. Obrazovanje je krenulo u ondašnjoj Jugoslaviji, ondašnjoj zemlji. Vivi na Jugoslávia, Nisam imao veze sa Bogom. Nikakve veze. Znači, ja... não tinha nenhuma relação com Deus. Eu não amei a Deus, mas também não o odiava. Pura e simplesmente não o conhecia. Ništa to. Era algo de que eu tinha ouvido falar, mas em relação ao qual não me tinha dado muita importância. Isso era um pouco as conversas das avós e que a mim não me interessava particularmente. Nešto tu ne štima je bilo kada sam trebao položiti pionirsku za A primeira nota živjeli u komunističkoj zemlji, trebao sam, que mostrava que eu não estava bem ja sam dobio bijelu ruku era de que od oficira i to je to. Preko zašto sad ja, kako, kud? quando começou por acontecer quando toda a gente recebeu flores vermelhas e eu recebi uma flor branca. Sam ja počeo razmišljati kud, šta? Tu sam ja E a mim disseram, recebeste uma flor branca porque tu estás referenciado como um rapaz nacionalista. ja sam tako maksimalno počeo Eu ljude, apsolutno sve. comecei a odiar as pessoas, não percebia porque é que eu era nacionalista, então criei um ódio em relação a todos os homens. Svoju E odiei especialmente a minha mãe a partir daquele momento. bez da sam ja ispitivao, jednostavno smije Sem perguntar nada, sem perguntar o que quer que fosse, ela tinha mandado para uma instituição. Eu não pensei se isso tinha sido correto ou não, portanto passei a odiar a minha mãe. E através da minha mãe odiava as outras mulheres todas também. znao sam mnogo više, ali
eu sabia que podia ser melhor, que poderia fazer mais, snaga, inteligencija, mas a minha força e a minha inteligência Gospod, não ia na direção de Deus, porque eu não conhecia Deus, não sabia quem era. duhovnostima, prvo Comecei a dedicar-me a outras espiritualidades. Comecei por me interessar por tudo aquilo que era sobrenatural, tudo o que era para psicologia, događaji, čudne, ne znam, manifestacije, pojave, što manifestações estranhas, acontecimentos estranhos, tudo aquilo que fosse estranho. kažu baš jako dobro. E como tenho uma boa memória, Čuo sam da postoji negdje nekakva meditacija. Pa rekao, ajde super, ta meditacija vou falar de que disseram, vou falar-te da meditação oriental, a meditação transcendental, e eu achei isso ótimo, eu sei, olha, isso é bom para mim. to je dar, u navodnicima, jedan dar Entre aspas, disse, isso de facto é interessante, mas descobri mais tarde que era um dom extraordinário do maligno, do demónio. É, no entanto, ou parece ser algo de muito bonito. Eu alfa, beta, teta, stan. evolui muito dentro desse contexto. Rapidamente I zapravo sam mogao comecei a ultrapassar os alfabetos básicos de A a Z. Portanto, era como se tivesse ganho dons. E o maior deles, o dom da manipulação. Esse foi recebido através dessa meditação. mogao sam ga bez problema zapravo okrenuti. Eu podia ultrapassar um homem normal, manipulá-lo, fazer tudo o que eu quisesse com uma pessoa normal. Ne, ljudi, to je istina. Stvarno, Isso pode parecer estranho, pode parecer algo imaginário, mas posso dizer-vos que isso é possível acontecer e é perigoso, porque envolve muitas coisas que estão à nossa volta também e que nós, em relação às quais não nos apercebemos. E isso vinha preencher-me. Eu queria ser alguém mais, não queria ser aquela pessoa que tinha sido até então, queria ser conhecido, queria que as pessoas falassem de mim. E de seguida conheci ou descobri a técnica do Reiki. E nessa área também rapidamente evolui. Comecei a iniciação, primeiro ato, segundo ato, ali onako kako e fui muito longe nessa área. nisam niti svoje znanje htio dijeliti sa drugima. I poslije sam zapravo shvatio Mas não queria partilhar muito daquilo que eu koliko sam mu ja dozvolio. A štiti me envolvesse muito com os outros nesta área. E eu percebi mais tarde que Deus estava a proteger-me, porque to je već ozbiljna stvar. sendo muito bom em Reiki, quando estás já no grau 3, eu não praticava nem o partilhava com ninguém, absolutamente com ninguém. Guardava isto exclusivamente para mim e estava feliz por atingir um escalão maior, a seguir outro maior. Isso deixava-me feliz. Tudo isso começou Stvarno je bila aos 11, 12 anos na escola, quando eu comecei a ler Hermann Hesse. E a minha mente era muito forte e muito curiosa. Quando acabei a escola, eu disse, e agora, o que faço? Entrei no mundo da música, poluprofesionalne glazbe gdje su krenuli no mundo da música, meio profissional, onde comecei com o dinheiro, depois comecei a ganhar dinheiro, comecei a sair com mulheres, fazer viagens. Posso dizer que vivi muitas coisas, mas no entanto naravno prema ženama. continuava com ódio em relação ao mundo, em relação às mulheres, em relação a tudo. Priznavao sam samo ono što je Tudo aquilo que estivesse à minha frente. Só reconhecia aquilo que estava por baixo dos meus pés ou atrás das minhas costas, porque eu tinha que ser o primeiro, tinha que ser como que um Deus. E não havia antes nem depois. Eu era o Supremo, ou queria ser o Supremo. dok nisam u biti, da, dobro, kažem, mogu o sebi pričati puno, dok nisam krenuo eksperimentirati i sa razno E raznim tudo isso até o momento em que comecei a experimentar as drogas. Vários tipos de droga. bilo je. Não quero falar-vos de tudo aquilo que experimentei em termos de drogas, mas foram muitas. Onda sam zapravo Comecei neste caminho e logo depois odnosno tu samoću koja je
i dalje u meni comecei a sentir cada vez mais a impotência e o vazio que continuava a crescer dentro de mim. mrzio sve žene. Zašto sam Porquê é que eu odiava todas as mulheres? pristupi meni? Baš iz tog razloga što je Porque não permiti a nenhuma aproximar-se de mim. da mi napravi Precisamente porque meni moja mama napravila. porque sentia que cada uma delas que se pudesse aproximar de mim poderia vir a fazer-me a mesma coisa que a minha mãe tinha feito. E essa memória de criança era muito forte e ajudava-me, ou fazia com que eu mantivesse o ódio em relação às mulheres. Na nekakav bezobrazan, nego baš na dobar, Então, na pristojan. Jednostavno povrijedi. através, Koristiti za nešto loše. eu poderia utilizar o amor para ferir como fui ferido. Poprilično dobro. E isso era algo que eu também utilizava bem, comecei a utilizar bem. U Zagrebu gdje sam No entanto, houve alguma coisa que mudou. Numa das minhas intervenções musicais, fui convidado a ir tocar e eu vim encontrar a minha mulher. Algo que eu nunca imaginei. ali gospodin je očito htio drugačije. Ja sam krenuo upravo s njom tako. Eu disse quando a conheci, vai ser uma como todas as outras. Quando comecei a namorar com ela, já tinha uma outra namorada. Uma era muito grande, tinha duas namoradas ao mesmo tempo e estava muito bem. E foi nesse período que concebi o meu primeiro filho. Ta nekakva, naravno, bez Boga sam, nikakva crkva, ništa to, nikakva pravila, ništa mi nije bilo uopće niti poznato niti jasno, ali sam oduvijek bio protiv E não conhecia nada, nem regras, nada. Mas eu era contra o aborto. Era contra a morte dos mais débeis. Temos que dizer as coisas de forma exata, tal como elas são. Portanto, já tinha concebido o meu primeiro filho, isso aconteceu, então tenho que me casar. mojih najboljih odluka u životu. Isso, para mim, foi uma das melhores decisões da minha vida. Não sei se para a minha esposa era, na época, a melhor decisão, isso há que perguntar-lhe a ela, mas para mim foi. Chegou então o meu filho, que nasceu em 2008, I tad je zapravo krenuo moj put e então começou a minha caminhada obraćenja, para cima, o caminho da minha conversão. staza obraćenja. O caminho que era o caminho da conversão. Kada se rodilo moje dijete, naravno, Quando nasceu o meu filho, ja sam negdje očekivao, negdje sam imao onako u dubini zapravo uzet će od mene, odnosno prenijet će se od mene eu criei uma expectativa. rođen. E essa expectativa tinha a ver com o facto de ele vir a nascer cego ou não. E também ele nasceu cego. Da se može i da je to. Não posso dizer que isso era uma coisa normal, Ajmo se vratiti na obraćenje. Krenulo je zapravo nekih mas quero falar-vos primeiro da minha conversão. se on rodio, ali baš onako. Começou talvez um ano após o nascimento do meu filho, mas foi muito forte. Foi muito forte a forma como começou. Repito de novo, Doselili smo supruga iz Slavonije, doselili smo u Slavoniju, u Osijek. a minha esposa é da Eslavónia, que é uma região da Croácia, e nós mudamos para a sua região natal. Došao imamo nekakvu molitvenu zajednicu. E Rekao, molitvena šta? I odvela num momento específico, ela disse-me, já quando estávamos a viver nessa região, porque não te juntas a nós? Vem participar no grupo de oração. E eu fui. Lá cantavam, faziam reflexões, meditações, cantavam, louvavam. Era uma comunidade carismática, su zapravo krenuli criada pelo nosso pároco. vjernika. I na jednu od molitva vjernika, E ja sam na oração, numa das orações fiéis, rekao, nemam ja šta to s vama raditi, fanatici, bati com o punho kakav je to Bog, šta to meni treba. na mesa Pričalo zapravo se e disse: não te estou aqui a fazer nada, que Deus é este?
Dario, u tebi je tama. Preko kakva tama? Meni je baš dobro. E alguém comentou: calma, Dário. Dário, dentro de ti há uma escuridão. E eu dizia: mas como é que há uma escuridão? Dentro de mim não há nada disso. O sacerdote era muito ternurento e continuo a agradecer-lhe, porque foi ele que fez com que eu ficasse, não me tivesse ido embora nesse dia. E foi aí que tudo começou. Samoga gospodina. Naravno, kaže, kad A partir daí comecei a conhecer Deus, conhecer o Senhor. Porque quando se começa a caminhar no caminho de Deus, tudo começa a sair bem. Não foi o meu caso. No meu caso, as coisas começaram a correr muito mal. koje su prije bile Eu comecei a sentir que vivia mal, que estava mal. As coisas que até então eu não tinha identificado começaram a ser identificadas e eu não, comecei a não gostar. Aquilo que me começou por irritar muito nesse momento era o facto de ter milhares de conhecidos, literalmente, em qualquer cidade, em qualquer aldeia, acaba por haver alguém que me conhecia, ou pela banda de música, ou por outro motivo qualquer. Mas quando comecei a frequentar a missa, esses meus amigos pouco a pouco começaram a afastar-se de mim e, sendo a cidade uma cidade afastada, longe de tudo, pouco a pouco comecei a ficar sozinho. Fiquei totalmente sozinho, praticamente no espaço de um ano. raznih. Tinha o apoio de oração de todas as partes, desde o Carmelo, que rezava por mim, religiosas de outras congregações. Fiquei a saber mais tarde que havia imensa gente a rezar por mim. E não desisti, logo no início. Passou um ano, em 2012. Predugo. Kada sam Não demorei muito a participar num retiro espiritual. za sve friške obraćenike to De novo, no contexto do renovamento znatskim pokretom i ovaj carismático. tipa Para todos os conversos, isto é importante, atrai bastante, não é? E acabei por ir participar, participar. zapravo Na Bósnia-Herzegovina fui de autocarro osjetio da vjernici com outros croatas da i nije to baš tako sve sjajno i bajno i e percebi que aqueles que dizem acreditar nem sempre são pessoas tão interessantes e tão belas. E perguntava a mim próprio: o que é que eu estou aqui a fazer, justamente aqui em Medjugorje, depois de uma tortura autêntica, porque passámos 2 horas a rezar o rosário no autocarro, nem se parava para beber água. Eu, passada esta experiência do rosário, disse: nunca mais vou aceitar esta tortura. Disse: nunca mais, para que é que eu preciso disso? Para que é que estas pessoas precisam disto? Perguntaram-me: o que é que estás a achar? Eu disse: isto é horrível. znaš pričat, znaš E perguntaram: mas porquê é que tu não dizes alguma coisa? Porquê é que tu não falas? Porquê é que tu não organizas? E eu perguntei-lhe: como é que eu vou fazer isto se eu nem sequer sei rezar? Então, como Adão, eu acreditei na minha mulher e disse-lhe: está bem, odličnu odluku, odnosno odličan predlog koji se pokazao evo kasnije kao vrhunski. mas diferentemente daquilo que aconteceu com Adão, a minha mulher não me queria levar para o pecado, mas tinha uma proposta muito boa. E eu decidi na vinha de Deus. Decidi aceitar a tarefa que ela me havia atribuído, mas antes dela já o Senhor havia atribuído, antes de eu ter vindo a esta terra. Decidi ser alguém que vai comunicar aos demais, sobretudo o Senhor. Não me refiro a levar fisicamente. Isso depois veio a crescer no sentido físico, mas sobretudo com a minha vida. Iria tentar apresentar a Cristo tal como eu o conheci. Moje prvo Međugorje
naravno nikada nisam razmišljao, A minha primeira viagem a Medjugorje onako nunca foi pensado, nunca tinha pensado, nunca me tinha ocorrido. Era algo demasiado grande, era para os especiais. Como é que eu poderia pensar em organizar? Aconteceu no ano 2013, quando o nosso parco organizou uma peregrinação a Medjugorje. išlo nas, ja mislim, 2 autobusa, tako nešto. I ja sam se prvi put u životu Íamos 2 autocarros, pela primeira vez na minha vida. Eu subi à Colina das Aparições. Ao Crisvac eu não queria ir, porque eu dizia a mim próprio, isto não faz sentido, para que é que tenho que subir a um monte tão alto? Ao subir ao Monte das Aparições estava bem. E eu subi rezando tal como eu sabia. E de repente senti no meu coração, não escutei a voz, mas no meu coração era como se alguém estivesse a falar a mim. Estava a falar comigo e disse-me, vais-me trazer gente. Eu disse, está bem, já chega. ja sam slijep. Descuidei-me, isto está-me a afetar. Sou cego, o que é que eu posso levar? Como é que eu posso levar alguém se sou cego? Precisa de alguém que me leve a mim. Passado um pouco, de novo, como que uma abordagem que me dizia, vais voltar a Medjugorje e vais trazer homens contigo. Como se fosse uma confirmação. E não quis ligar. Não se sentia, se fosse a Virgem a falar comigo, ou se fosse outra coisa qualquer a falar comigo, era um pensamento, e a sensação é difícil ser descrita por palavras, é difícil dizer o que é o pensamento do coração, mas foi desta forma que eu vivi. Só sentes o calor e sentes como que uma palavra que vai atravessar todo o teu ser. É desta forma que eu sinto poder transmiti-lo, mas o Espírito Santo que me ajuda um pouco, que seja Ele a explicar-vos aquilo que eu vos quero dizer. Passou um outro ano. Dolazi sljedeća godina, 2000. Eu já tinha esquecido e surge o ano 2014. E foi aí que começou o meu amor, a minha relação mais positiva, precisamente para com Medjugorje. Como é que o Senhor o arranjou isto? O nosso parque voltou a organizar uma peregrinação a Medjugorje, Gdje se uplatilo naravno sve ranije, gdje je sve bilo sređeno. Trebalo je samo sjesti u autobus i ići tamo i jednostavno uživati. U petak smo trebali... tudo a gente tinha pago, o único que tínhamos que fazer era sentarmos no autocarro e desfrutar. Tínhamos que sair da nossa cidade na sexta-feira, mas na quarta-feira, antes da saída, o sacerdote teve um derrame cerebral e aquilo parecia um filme. I jednostavno to nije mogao raditi. Graças a Deus, o derrame foi suave, mas ele não podia continuar a acompanhar a peregrinação. Preko agencija neće vratiti novce. Então havia um problema. Como é que iríamos cancelar a viagem? A agência de viagens não ia devolver o dinheiro. E o sacerdote disse-me com muita tranquilidade, vais ser tu a guiar a peregrinação. Eu disse, como? Está bem, pronto, alguma coisa se vai fazer. E foi aí que começou a minha relação com Medjugorje. Vim a Medjugorje. Chegámos por volta das 6 da manhã. Não sabia sequer onde estava a Colina das Aparições, porque me tinha esquecido. Tinha vergonha de perguntar a alguém. Então, estava à espera com os peregrinos que abrisse o escritório de informação. Estava uma senhora mais velha, entrei, saudei-a, disse, desculpe, pode-me dizer onde está o Monte das Aparições? Tamo ideš, imaš oznake, ovako, onako. E ela disse-me, tens ali instruções. E eu perguntei-lhe, mas que tenho que fazer no Monte das Aparições? Ela perguntou-me, com quem veio? E eu disse, com um grupo. Então, pergunta ao seu guia, disse-me ela, o guia que os vai levar. E eu, cheio de vergonha, disse, eu sou o líder do grupo. E explicou-me detalhadamente o que tinha que fazer. A primeira subida, Tako da ja nisam ni znao da sam se uopće popeo.
do dan danas, evo do sad, Era de tal forma que eu nem reconhecia o relevo da colina que tinha subido antes. grupa godišnje, što je, E ne znam uopće čime sam zaslužio. I uopće, desde então o Senhor põe-me 20 a 30 grupos à frente para ser liderados. E eu não consigo compreender até hoje porque é que o Senhor me escolheu e como é que me deu a capacidade para o fazer. Até hoje em dia coloco essa pergunta. sad sam tek shvatio koliko vas ima. E agora percebi que sois muitos. Pensei que isto estava vazio à minha frente e agora percebi que sois muitos. Da, i tu nije zapravo došao kraj, Isso, portanto, não foi o final. Final das surpresas. nije Gospa pripremala. Nije A Virgem esteve a preparar-me durante muitos anos. Portanto, isto não foi o final. Gospa. Pa daj, E chegou um momento e eu pensei e disse à Virgem: para um pouco. Porque constantemente colocava pessoas maravilhosas no meu caminho. Dava-me coragem, força, esperança para continuar esta tarefa. kako je Tudo o que rodila njegova odlaska na dava a Jesus até à sua partida na cruz. Tudo isso eu recebi com tanta abundância de Nossa Senhora por parte dela. Dogodilo se Acontece 14. so mog početka na 18. Stalno sam ja tu dobivao nekakve informacije. Acontece outra coisa, mas vamos saltar cronologicamente. Vamos passar para 2018. Eu recebia constantemente informações no meu coração: vais dizer isto, vais fazer aquilo, vai ser assim. Constantemente. Uspon na Križevac ili uspon na brdo ukazanja. Por exemplo, Da ideš sa grupom subindo sam, ali à colina da Aparição, à colina kada se penješ na Križevac i da Via Sacra, é normal, tens que ler na Via Sacra, tens que ler a Via Sacra quando sobes o Monte da Cruz, tens que ler algo, tens que fazer uma reflexão, tens que fazer um comentário, tens que ler uma mensagem. E eu dizia: como é que eu vou fazer isto se eu não posso ler? Eu disse: subindo a colina das Aparições, posso ir rezar o rosário, isso posso fazer. Agora, o monte do Crisvaco, o que é que eu vou fazer? O que é que lhes vou dizer? Que tu concebeste pelo Espírito Santo, dizia eu, na colina da Aparição. E depois parava e dizia: e agora, Senhor, o que é que eu digo? E eu ouvi uma voz que me disse: conta a vida. E dizer, e diz: Senhor, o teu servo escuta, tu tens palavras de vida eterna. E eu recebi esse dom. Recebi esse dom enorme que até ao dia de hoje, quando subimos a colina das Aparições, alguém slušaj, pergunta: ćemo pričati. porquê? Do que é que estás a falar? E eu digo: fique connosco e ouça. Muitas vezes as pessoas perguntam-me: como é que sobes Ako se popneš na pod, ao Crisvac? Como é que sobes ao Podbrdo, à colina das Aparições? ti ne vidiš. E depois há pessoas que inclusive me dizem: é impossível que tu não vejas. Pun sebe što. Muitas vezes as pessoas passam do outro lado da rua e dizem que arrogante, que pretencioso, não, nem sequer falam. Até eu acabo por convencê-los que não vejo. Até consegui convencer um grupo de jovens, nem sei como, a vir comigo ao Festival dos Jovens. Noćni uspon na Križevac, Foi no dia 5 de agosto. Subimos ao Crisvac de noite. Todos começaram a levar lanternas e a estar equipamento e eu guiava-os. prvo je bilo kako vidiš, otkud znaš to pričat? Pa Estava a comentar via Sacra e alguns diziam: mas como é que sabes tudo isto? Eu não sei. Perguntavam-me: Dário, onde é que está a tua lanterna? Como é que tu consegues caminhar? E eu disse: vejo, eu sei. E eles estavam a caminhar muito lentamente e comecei a dizer-lhes: onde é que vocês estão? E disseram: onde é que tu estás? Faz um sinal. E eu disse:
stvarno je to što kažem istina. Então começaram a ter mais confiança e perceberam que do olho esquerdo não vejo nada e do olho direito só vejo 2 a 3%, e através disso mesmo Nosso Senhor se estava a glorificar. Porque imaginem, alguém que está cego, está num espaço desconhecido, sem bastão, sem vara, como é que vai encontrar caminho? Não vai. Isto acontece só pela providência de Deus, eu poder encontrar tudo isso. Mais algumas provas de que efetivamente isto se passou, como vos digo, frequentemente eu visito a Ordem de Malta. Ultimamente não, mas há 3 semanas, por exemplo, sim, estive. Estás a caminhar e logo bates num pilar ou noutra coisa. Mas no Monte das Aparições, nem no Crisvac, nem na subida, nem na descida, nunca me passou nada. Isso é um agradecimento enorme que eu tenho que dar ao Senhor, fazer ao Senhor. Porque isto é uma prova de que o Senhor está realmente comigo. Não está só comigo, está com todos. Tu só tens que permitir que Ele esteja ao teu lado para ver, de facto, essa intervenção. Ali nije tu kraj gospinim egzibicijama. Mas as aventuras de Nossa Senhora comigo não terminaram. Em 2018 vinha outro festival de jovens. A dobro. Došla je 2018. I još jedan festival mladih. Još ova dvorana u Međugorju školska nije bila izgrađena i mogli su preko ograde preskakati na to igralište, pa ono malo gitare, pa se družiti poslije programa. Kad nas redari potjeraju u 11, pola 12 tu ispred crkve, onda odemo gore na igralište. Íamos muitas vezes para o campo do futebol, ao lado da escola. Não sigo esse exemplo, continuo aqui. E estávamos ali, entrávamos, passávamos o muro e estávamos ali sentados. Eu tinha vindo umas horas antes do Monte das Aparições e pensava que bonito seria vir até Medjugorje, mas caminhando, porque eu gosto imenso de caminhar. E mais uma vez ao meu coração chegou uma exortação, dizendo: vais vir até aqui de bicicleta. Eu disse: o quê? Vais chegar a Medjugorje de bicicleta? E eu disse: está bem. Comecei a pensar seriamente. Nossa Senhora disse: tenho que descansar, tenho que deixar de me dar estas ideias. Como é que eu venho de bicicleta? Eu posso caminhar, mas de bicicleta como é que é possível? Ali dobro, kako sam naučio da Mas Gospodinu ništa nije nemoguće, a isto tako ni da como aprendi que nada é impossível a Deus, zamoli da on to nikako neće odbiti, a rekao, ajmo malo sa opratom. não há nada que sua mãe lhe peça que ele vá rejeitar. Eu disse: vamos então, vou estar atento em relação a este pedido, e se eu realmente escutei bem, Senhor, faz-me com que eu entenda, com que compreenda. Um pequeno sinal, disse eu. E nessa tarde, nessa noite, quando estivemos sentados ali naquele campo, havia uma equipa da Alemanha, havia um jovem do Líbano que cantou, foi muito bonito. Gospodinu, daj mi neki znak. Rekao, dobro je, neću morat E biciklirati. pedi um sinal ao Senhor. E disse: U trenutku tako krenemo opet pričati. muito bem, há um sinal que me diz que já não tenho que vir de bicicleta. Mas uma rapariga de repente começou a falar comigo e começou a dar testemunho, como tinha vindo no dia anterior de bicicleta, de Medjugorje, sem que ninguém lhe tivesse perguntado nada. Disse: meu Deus. E nesse momento eu disse: Marina, eu Poruku. ouvi uma mensagem no meu coração. O próximo ano, e eu como é que posso vir de bicicleta até Medjugorje? E um rapaz que estava connosco, chamado Tony, um querido amigo, um jovem, disse-me: porquê que te preocupas? Eu também venho contigo. Eu vou vir na frente e tu vens atrás de mim. E então começámos a fazer investigação
na internet e descobrimos que existia uma bicicleta dupla para cegos. Eu disse, Senhor, dá-me um sinal. Eu disse, dá-me uma última prova, dá-me um último sinal. Como é que eu iria conseguir alguma vez uma bicicleta dupla? Isso custava mais de 3.000 euros. E chegou o ano 2019. Naravno, preko divnih ljudi koji su jednostavno se javili, ne znam ni sam otkud. Através de umas pessoas maravilhosas e somente através da providência de Deus começaram a contactar-me e ajudaram-me a comprar a bicicleta. Preparámos a bicicleta e viemos para a glória de Deus e nosso crescimento. Ultrapassámos os 1.200 km em 12 dias ao longo da Croácia até chegar até Medjugorje e cumprimos esse objetivo, rezar pelo nosso povo croata e pela salvação da nossa pátria. Prošli smo kroz svih 5 rana Isusovih, doslovno. To sam shvatio. Passámos literalmente pelas 5 chagas de Jesus. Entendi isso perfeitamente quando chegámos no dia 1 de agosto, porque nesse dia caí em frente à imagem de Nossa Senhora e aí compreendi o que eram as 5 chagas e o seu sentido. Comecei com a primeira chaga em Maria Bistrica, o santuário nosso, e a última chaga vivenciei aqui, em Medjugorje. E isso fez com que me unisse ainda mais ao Senhor. Comecei a segui-lo, a imitá-lo, e ele também começou a agir e interagir comigo de forma mais forte. Daí colocar gente influente como sacerdotes e outras pessoas. No mês de março passado, quando vi ao encontro dos organizadores, eu, uma vez mais, com as famosas mensagens, as vozes me deram outra referência. Por isso, hoje em dia, até tenho medo de ouvir ou de sentir essas vozes. Escutei uma voz, então. A relação, o vínculo que eu tenho com o Medjugorje vai reforçar-se cada vez mais. Isso é também um grande desejo para mim. O meu grande desejo, entre outras coisas, é de que possa falar daquilo que vivi, daquilo que recebi, da misericórdia de Deus, da atenção de Nossa Senhora, principalmente uma atenção de uma mãe, uma atenção de amor, e dos homens que aqui encontro, e das experiências que tenho, que não podes comprar com dinheiro, nem com nada de material. É um aplauso que aqui te dão. É um aplauso. É muitas vezes o medo antes de fazeres, por exemplo, uma confissão ou o que é que seja. É uma experiência grande e tu sentes que o Senhor te dá a valentia, que te dá a força e só tens vontade de agradecer. Evo i kao nekakav zaključak svega. Para concluir tudo isto, eu só posso agradecer. O Padre Vladimir e os maravilhosos peregrinos que continuamente me apoiam. Desta vez somos mais ou menos 50, os que estamos aqui. Há outros de Savónia que continuam a apoiar. Eu penso que o Senhor, não só em relação a mim, acompanha-nos a todos. E é isso que eu vos queria transmitir. Agradeço. O oásis, Medjugorje é verdadeiramente um oásis de paz, um oásis do amor de Deus.
Amo goreći. Medjugorje é conhecida pelas confissões e pelas comunhões. Mas eu quero dizer-vos que não são só os cristãos nem os católicos que aqui vêm. Há pessoas de outras religiões e de outras seitas que vêm. Eu tive a oportunidade de contactar com algumas destas pessoas e que dizem aqui sente-se verdadeiramente a presença de Deus. Aquilo que me dá prazer é que as pessoas se convertem e que dizem que Jesus Cristo é o nosso Senhor e que Nossa Senhora é a sua mãe, é a Mãe Celeste. E que Medjugorje está à nossa espera. E somente nós, cada um de nós, pode aceitar ou rejeitar aquilo que aconteceu comigo. Nego sa cijelim bićem, duhom, dušom i tijelom. Prihvatite ispruženu Gospinu ruku, da prihvatite otvoreno Gospodinovo srce i da ga pustite u vaša. É que Što kamena, aquilo que me aconteceu aqui em Medjugorje faz-me dizer-vos que aceitem, acolham Nossa Senhora no vosso coração, seja ele um coração de carne, seja ele um coração de pedra. Muito obrigado por me terem escutado.